Então agora vamos fazer passo a passo o tutorial da montagem das rosas, tá? Gente, para montar as rosas, eu utilizei cartolina colorida. E a cartolina você vai encontrar de diversas formas, né? Diversos modelos. Tem aquelas com a cor mais clara, outras com as cores mais vivas. Tem uma perolada também que é linda e vai modificar aí o seu orçamento. Para fazer uma rosa, eu utilizo 5 cartolinas e meia, porque cada uma dessa cartolina, dessa parte, você consegue fazer 6 pétalas, tá? Então, para fazer as 6 rosas, que foi o painel completo, eu gastei 34 cartolinas. Mas o que você pode fazer? Se você não quiser utilizar a cartolina, você pode utilizar o papel comum mesmo, tá? Do tamanho A4 e de cores diferenciadas também. O que você precisa ter atenção é quanto à gramatura, tá? Gramatura é essa espessura do papel. Eu utilizo a de 180 de gramatura, para a flor ficar mais encorpada, né? Se você utilizar o papel comum, aquele que a gente imprime, ele é de 75 de gramatura, a rosa não vai ficar tão firme, né? Então ela vai ficar aquela rosa mais molinha, então não dá certo. Você precisa utilizar o papel de 180 de gramatura, seja ele qual for, a cartolina ou o papel A4 mesmo, tá? E se você também quiser fazer um painel com rosas coloridas, o resultado também ficará lindo. No arquivo vocês receberam os moldes das pétalas, tá? Com a quantidade de quantas pétalas vocês terão que riscar. Esse daqui meu tá bem usadinho porque eu já utilizei para todas as minhas rosas. Você pode imprimir em folha de papel rascunho mesmo, tá bom? Então, se você for fazer no papel A4, você pode posicionar o molde aqui no papel, né? Assim, esse daqui, como ele é menor, pode ser assim, tanto faz. Tem um maiorzinho que você vai ter que colocar assim mesmo, tá? Então você pode riscar uma vez e aí você junta 4 folhas para poder cortar as 4 de uma vez, porque dá menos trabalho, né? Então você pode utilizar a folha A4. Se você utilizar a cartolina, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar ela ao meio, dobra aqui. Vamos começar por esse menorzinho. Vamos medir aqui para poder dobrar novamente. Então nós vamos ter 4 folhas de uma vez para poder cortar, tá? Aqui dá para você dobrar mais uma vez, mas o que acontece? O papel ele fica muito grosso para cortar de uma vez só, então fica muito difícil e o corte não fica com qualidade, né? Então a sugestão é que você faça apenas com 4 folhas. Então dobrou aqui, você vai recortar. Recorta essa parte. Aqui você vai começar a riscar, tá? Essa menorzinha aqui, você precisa de 14 pétalas. Então, com uma cartolina, a gente vai conseguir 6 pétalas. 4 neste pedaço, mais 2 neste pedaço. E nós vamos continuar riscando para inteirar as 14 peças. Então aqui nós temos 14 peças, algumas com 2 folhas pra gente recortar e outras com 4 folhas para fazer o recorte. A sugestão é que vocês recortem
retirando essa linha preta, né, a linha de caneta que vocês forem riscar, para ter um melhor acabamento. E eu vou continuar riscando as outras peças, depois eu volto e faço o recorte de tudo. A partir de agora, essas peças maiores que nós iremos riscar, você pode colocar ela nessa posição para caber na cartolina, tá? Porque assim ela ocupa mais espaço. A próxima, ela é um pouquinho só maior que a anterior, mas ela tem esse risco aqui, que depois vocês vão entender o porquê que eu coloquei ele aqui, tá? Então, na hora de riscar, você risca ele com essa abinha, porque a gente vai ter que cortar aqui nessa linha. A última, ela é um pouquinho maior que as anteriores, também com essa abinha, e você vai riscar 12 peças. Então, aqui a gente tem 12 peças dessa última pétala. Essa que sobrou da cartolina você vai guardar para utilizar na próxima rosa, tá? Lembrando que você pode fazer as 6 rosas para colocar no painel, assim como eu fiz, mas se você também preferir, você pode utilizar apenas as 3 que estão na parte de baixo, né? Não colocar as outras na parte de cima, que também ficará lindo. Às vezes você quer economizar papel, então você também tem essa escolha. Ou então até mesmo utilizar os papéis coloridos que você tem na escola. E agora você vai então recortar todas essas peças, lembrando de tirar a marca, né, de caneta que você riscou. Após o corte, nós temos essas peças. Nós iremos trabalhar nessa sequência, da menor para a maior. Para fazer a colagem da rosa, eu vou utilizar a cola quente, porque eu achei ela melhor. Se você tiver uma outra cola que seja boa também para poder fazer, né, esse tipo de trabalho, para colar cartolina, você também pode utilizar. E aqui com as peças pequenas, nós vamos fazer uma cruz utilizando 4 pétalas, assim. Quando você for colar as pétalas, você vai encaixando, ó, elas assim, tá? Em vez de você vir e colar aqui, porque pode ser que na hora de colar uma com a outra, uma você cole mais, outra você cole menos, então não vai ficar uma cruz tão certinha. Então sempre lembre, né, de encaixar uma pétala com a outra aqui, ó, porque aí sempre vai ficar o mesmo tanto aqui que você vai utilizar para colar. Não preocupe em ficar tudo muito certinho, aqui mesmo ficou aparecendo cola, mas não tem problema. Essa parte aqui vai ficar por dentro da rosa, então não vai nem aparecer, tá? E nós vamos fazer 3 peças dessa daqui. Com a cola quente, você tem que ter mais cuidado, porque
ela seca muito rápido e também assim que você coloca o papel já gruda. Então, se você não tem tanta experiência assim, se você vai fazer a primeira rosa, se quiser utilizar alguma outra cola, né, que não cole instantaneamente, você pode utilizar também. O ruim é que você vai ter que ficar segurando por mais tempo até o papel colar, tá? Mas finalizamos as 3 peças. Agora nós vamos fazer algumas dobras nestas pétalas. Dobras não, nós vamos enrolar um pouquinho, tá? Essas duas que sobraram, nós vamos enrolar assim um pouquinho para as pétalas ficarem emborcadinhas, né? Não ficarem retas. Então, só com a mão assim, ela já ganha forma, tá vendo? Então, enrola ela um pouquinho, não amasse tanto para não ficar marcas. É só para poder ficar um pouquinho nesse formato, ó. Já as outras peças, nós vamos precisar de uma caneta. Aqui eu utilizo um pincel porque ele é maior, né? Então eu gosto. Mas você pode utilizar também uma caneta, um canetão, só para poder você conseguir enrolar melhor, tá? Então aqui você vai fazer essa parte, né? Esse enroladinho aqui dos dois lados, tá? Então aqui eu tenho 4 pétalas, você pode fazer todas elas de uma vez. Então você vai colocar a caneta aqui, né, o que você for utilizar, e vai fazer assim, só para ela ficar um pouquinho emborcadinha. Não precisa fazer muito para poder não ficar a marca. Então, só para fazer assim mesmo, tá? E se não ficar simétrico, não tem problema, né? Então, a rosa, ela vai ficar linda de qualquer jeito. Então, com as pétalas prontas, nós vamos começar então a montagem da flor. E a primeira parte que nós vamos utilizar são essas daqui que nós já montamos, tá? Aqui então começa o botão da flor. O que você vai fazer? Nós vamos então construir este botão. O primeiro, ele é bem fechadinho, então pode ser a parte mais difícil, porque a gente vai ter que fechar completamente este botão, tá? Então, você vai fazer isso daqui. Então, como que é? Uma parte com a outra, você vai fazer aqui, ó, um dentro do outro, tá? Então, você vai pegar aqui, dar essa emborcadinha e vai colocar um dentro do outro, tá? Então, colocando um dentro do outro, puxa aqui as abas, ó, que sozinho esse botãozinho vai fechar. Você só tem que tomar cuidado para esse botãozinho não ficar torto, né? Não puxar uma aba demais e a outra menos, né? Então, tente puxar as duas abas por igual. Então, coloca e puxa, ó. Tente colocar as duas por igual. Quando você vê que ficou legal, o botãozinho ficou legal, você segura, tá? Para poder a gente fazer a colagem. Então, verifica aqui se tá tudo retinho. Lembrando que nem sempre vai ficar tudo retinho, tudo perfeito e não tem problema, tá? Então, você pode deixar aqui em cima da mesa, segura, passa a cola em uma aba e fecha. Do outro lado, cuidado para não soltar, tá?
sempre segurando. Passa a cola do outro lado e fecha. Então, pronto. O bom da cola quente é isso, você coloca um pinguinho e é só encostar, ela já fica, tá? Agora, nós vamos sempre fechar esse botãozinho. Então, com essas outras abas, nós vamos fazer a mesma coisa. Porém, nós não vamos fechar igual este. Nós vamos deixar um pouquinho aberto, ó, para ir construindo esse botãozinho, tá? Então, lembrando de sempre deixar um espaço aqui entre os dois. O ideal é você fazer em pé para você ter essa visão, tá? De cima para baixo. Porque às vezes você tendo essa visão aqui, você não consegue identificar se está retinho, se está certinho, tá? Então, você vai fazer da mesma forma. Passa a cola e fecha, passa a cola e fecha. A cola você passa só na parte de baixo, tá? Já que essa parte de cima ela vai ficar abertinha, você não vai colar. Então, a cola é apenas aqui nessa partezinha de baixo. Então, o primeiro botãozinho já está formando, tá? Então, ele nem sempre vai ficar exatamente perfeitinho, não tem problema. Aqui, como fica essas pontinhas para fora, você pode ir cortando para não atrapalhar a próxima montagem, tá? Então, você vai pegar a próxima parte, cola o botão aqui no meio e vai fazer a mesma coisa. Agora você vai continuar fechando este botão. Lembre de começar sempre por aqui, ó. Eu tenho um lado liso, né? E eu tenho um lado com abas. Então, sempre começa fechando este lado com abas. Deixa eu colar mais um pouquinho aqui, que essa parte aqui tá soltando. Então, pega essa pétala e essa pra gente fechar. Sempre da mesma forma, passa cola apenas aqui embaixo, né? E fecha esse botãozinho. E agora, as duas abas. Então, nós temos mais uma parte. Novamente, pode cortar as pontinhas. Nós vamos utilizar a última parte. E da mesma forma, vai repetir todo o processo. Começando dessa parte que tem aba.
Então, nós temos a primeira parte da rosa, né, que é o botãozinho. Então, você pode cortar aqui também as pontinhas. E agora nós vamos começar com as pétalas maiores. Primeiro, essas duas aqui, que ainda são pequenas, né? E nós vamos fazer sempre o mesmo processo. Sempre o processo de ir colando uma pétala na rosa, passando cola sempre embaixo. Então, aqui, passa cola embaixo e nas laterais, começando sempre pelo lado que tem a aba, e nós vamos colar. Vai ficar colado aqui embaixo e nas laterais, agora do outro lado. As próximas pétalas que nós iremos utilizar é essa daqui, que não tem o corte aqui embaixo, tá? E essa aba que nós fizemos aqui, ela sempre vai ficar para baixo. Então, todas as pétalas que você for colar, você não vai colar com essa abinha para cima, não. Então, sempre você vai utilizar ela para baixo, assim, tá? Então, a dica é, com uma mão você segura a flor e com a outra mão você vai colando as pétalas. A primeira rosa pode parecer um pouco mais difícil, então se você tiver ajuda, será melhor ainda. Mas se você for fazer sozinha, então você vai fazer dessa forma. Segura a rosa com uma mão e com a outra você vai colar. E nós vamos fazer este movimento aqui com todas as outras pétalas. Então, vai ser a mesma coisa até nós finalizarmos todas as pétalas. Essa daqui são 4 partes, né? 4 pétalas. Então, vai ser uma para cada lado. Lembrando de começar pela parte em que está a aba, tá? Então, nós vamos começar por aqui. Então, da mesma forma, passa cola embaixo, até aqui onde você enrolou a pontinha, né? Até nessa aba, do outro lado, e faz esse movimento. Cola embaixo, cola de um lado e do outro. Lembrando de sempre deixar essa parte aqui aberta. Então, vou pro outro lado. Embaixo de um lado, do outro e cola. Ficou muito aberta. Passar mais cola. Agora, dos 2 outros lados. Então, terminamos aqui mais uma pétala. Agora, nós vamos utilizar essa outra que tem o corte aqui embaixo, tá? E esse corte vai servir para, quando a gente colocar ele aqui embaixo, esse daqui que tem o corte, nós vamos colocar, tá vendo que tem aqui, ó, 4 pontas, né? Então, nós temos essas pontinhas. Deixa eu até dar uma organizada, uma colada melhor aqui embaixo.
Então, nós temos essas pontinhas e essas pétalas que são cortadas aqui embaixo servem para encaixar melhor. Então, da mesma forma, você vai segurar com uma mão, com a outra você vai encaixar, tá? Cola de um lado, cola do outro. E aqui, ó, essa parte com o corte, ele vai ficar melhor, vai servir melhor para você colar aqui embaixo, tá? Às vezes a gente não vai nem precisar, mas nessas pontinhas, onde tem os cantos, na verdade, quando você colar essa pétala, ela vai fazer este movimento aqui, ó, tá? De uma colando aqui na outra. Então, ela vai fazer este movimento. Então, essa com os cortes, nós temos 4 pétalas e nós vamos colá-las nos 4 cantos. Passa cola embaixo, aqui do lado, e vamos para os cantinhos. Coloca embaixo, cola de um lado e cola do outro. De novo. No outro canto, cola embaixo, cola de um lado e cola do outro. Então, finalizamos essa parte. Vou dar uma olhadinha aqui embaixo. E aí, você vai passando uma colinha onde ficou solto. Não fica muito bonito aqui embaixo não, viu? Não tem problema, porque nós vamos fixar na parede. E também a gente tampa com as folhas, né, da rosa. Então, nós vamos para a última parte da rosa, que são essas pétalas, também com essas aberturinhas, né? Com esse corte aqui embaixo, que é para fazer o mesmo efeito. Quando você colocar aqui, então ela vai fazer esse movimento aqui, tá? O que nós vamos estar atento agora a essas últimas? Você sempre vai colocar entre as duas últimas, né? Aqui nós temos essa última fileira, então você sempre vai colocar entre essas duas. Então você vai colocar uma aqui, você vai colocar outra aqui e outra aqui, tá? Então nós vamos utilizar essas 4 pétalas primeiro até fechar toda a rosa, até acabar essas pétalas. Então é o mesmo movimento, é a mesma forma que você vai fazer, tá? Entre duas, você vai colocar uma. Então, aqui cola de um lado, do outro, cola aqui embaixo, cola de um lado, cola do outro. Então, automaticamente essas pétalas, elas vão ficar mais abertas. Então, aqui, cola de um lado, do outro. Entre essas duas, cola de um lado, cola do outro. Pronto. E aí você tá vendo que... Ai, amassei o botãozinho. Pronto. Você tá vendo que a flor já vai ganhando forma, né?
Às vezes de um lado fica mais aberto que o outro, nem sempre não, né? Na verdade, nenhuma flor vai sair exatamente como a outra. Às vezes, em uma flor a gente fecha mais um pouquinho, na outra flor a gente abre mais um pouquinho, e isso é que fica legal no painel, né? As rosas não são exatamente iguais, então vai ficar legal também se uma ficar um pouquinho diferente da outra e não tem problema. Então, as últimas pétalas, aqui a gente tem 8 pétalas, nós vamos continuar fazendo a rosa da mesma forma, rolando sempre entre essas duas últimas pétalas, tá? Ou então você pode até, ó, dar uma olhadinha onde está precisando mais, né? Então, deste lado aqui, então você vai preenchendo a rosa. Gente, e olha só que linda essa flor ficou. E é muito prática, né? Então, sempre o mesmo movimento, você vai colando essas pétalas. Não fica pesada, tá? Apesar do papel ser de 180, chegar a câmera um pouquinho para trás, apesar do papel ser de 180 de gramatura, a flor fica super leve, tá? Então, não é pesada e fica linda, gente. Vocês podem decorar tanto o painel do Dia das Mães quanto algum outro evento que você tiver na sua escola ou na sua igreja, tá? Finalizamos, vamos dar uma olhadinha aqui atrás. Aqui estão todas coladinhas. E nós vamos partir então para a parte da folha que vai aqui em volta. Então, essas folhas nós vamos fazer o acabamento das rosas, tá? Aqui as minhas saíram de 2 tonalidades porque eu utilizei 2 impressoras, mas não tem problema, tá? Então, nós vamos utilizar 6 folhas para cada rosa. Aqui eu imprimi essa folha no papel de 180 de gramatura também, e o papel que eu utilizo é o fotográfico glossy, tá? Eu uso esse papel praticamente quase todos os meus recursos. E eu quero que esse brilho fique à mostra, né? Fique do lado de lá da rosa. Então, nós vamos fazer essa dobradura, né, este movimento com as pétalas para que esse enroladinho, né, fique pro lado de cá. Então, você vai olhar aí o papel que você imprimiu, tá? Vai observar qual é a parte que você quer que fique à mostra e vai enrolar também essa parte mais fina. Nós temos a mais grossa e a mais fina, então o brilho que eu quero vai ficar para fora, então nós vamos enrolar essa parte aqui. Pode pegar a caneta, o que você tiver aí para poder ajudar. Então vou enrolar até a metade, mais ou menos, né? Até aqui essa parte mais fina. E nós vamos colar, tá? Então aqui, ó, não precisa do verde ficar aparecendo demais lá na rosa, não. É só um detalhe, tá? Então, você vai colocar aqui em uma posição que ele não apareça tanto, mas que também não fique tão escondido, né? Então, eu vou colocar a primeira e as outras eu vou encaixando, ó. Então, essas pontinhas aqui você pode ir unindo uma com a outra. Não pode deixar muito junto, porque senão as folhas acabam, né? E você não preencheu toda a flor.
e não tanto separado. Então pode colocar uma distância legal. Então, gente, essa daqui é a rosa prontinha. Então, nós fizemos este acabamento justamente para esconder um pouquinho aí esse fundo, né? E lógico, dar esse acabamento para a rosa. Fica linda, gente. Olha aqui. Então, o verde você consegue ver mais na lateral, tá? O que eu utilizo para pregar uma flor dessa na parede é a fita crepe mesmo, tá? Então eu faço aqui o enroladinho e coloco. Porém, tem uma outra forma que eu utilizo também para materiais maiores ou mais pesado, que não deixa o material cair de jeito nenhum. E isso eu vou mostrar para vocês no Instagram, tá? Aqui nós utilizamos a fita Tech Bond, que essa marca é uma das melhores que eu achei, mas você também pode utilizar alguma outra fita. Então vai depender aí se vai aderir bem à sua parede ou não. Então nós finalizamos o nosso tutorial, nosso vídeo dessa rosa linda. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E façam muito, né? Uma rosa dessa para vocês utilizarem tanto no Dia das Mães quanto em outra festividade na sua escola ou na sua igreja. Com certeza vai fazer toda a diferença no seu painel. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau, tchau!